Por que repetimos certos padrões de relacionamento? Por que certos relacionamentos acabam se repetindo em nossas vidas? Essa é uma questão muito comum, que eu também recebo dos meus clientes. E aqui vamos dar um exemplo de como utilizar o método de 3 cartas, um método adaptado por mim, para poder esclarecer melhor essa questão. Para cada pessoa, as razões, as causas, as circunstâncias podem ser diferentes, os resultados podem ser diferentes, mas aqui a intenção é ilustrar como se daria uma consulta de tarô, como se daria uma análise das cartas que saem para poder esclarecer e elucidar uma questão como essa, ok? Então, na primeira posição, que eu chamo de posição que retrata o momento atual, que seria mais ou menos o que o consulente precisaria prestar um pouco mais de atenção, tomar um pouco mais de ciência sobre esse momento atual dele, nós temos aqui a carta da Lua. A Lua é conhecida nos mais diversos tarôs por falar muito de projeções, de ilusões, ou seja, é provável que o que esteja acontecendo, no fundo realmente, na essência da coisa, é que essa pessoa esteja projetando alguns receios e ansiedades muito pessoais nas outras pessoas, nas pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos. Tá? Que ansiedades, que projeções são essas? São questões que têm a ver com o inconsciente profundo, questões que têm a ver basicamente com a maneira que essa pessoa foi formada, na maneira que ela se desenvolveu, que ela cresceu. Tá? A segunda camada desta carta, a Lua, indica que a pessoa nesse momento também está profundamente desorientada porque ela mesma talvez não consiga ver a origem dessas ansiedades e receios que ela está projetando nos relacionamentos. A questão é que, se ela faz isso, aqui nós temos uma constante. Isso faz com que ela possa realmente atrair o mesmo tipo de perfil, o mesmo tipo de personalidade. Se é a constante aqui ela projetar certas ansiedades, receios, medos em outras pessoas, é provável que ela atraia realmente perfis muito semelhantes nesse contexto. Tá? A segunda carta, a segunda posição, melhor dizendo, vai ilustrar melhor do que está tratando tudo isso de fato. Tá? E nessa segunda posição nós temos o conselho, uma orientação de como o consulente pode agir para melhor lidar com essa questão desses padrões que se repetem em sua vida afetiva ou relacionamentos. Nessa posição de conselho, nós temos aqui a carta da Imperatriz. A Imperatriz ela dá uma pista muito valiosa aqui, que talvez essa pessoa precise dar a si mesma o cuidado que ela está requerendo, o que ela está exigindo, o que ela projeta que outras pessoas teriam que dar para ela. Tá? A Imperatriz é a carta, grosso modo, da mãe nutridora, daquela pessoa, daquele arquétipo, situação, que permite que você tenha condições de crescer, que tenha condições de se cuidar, de todo modo. Aqui nós temos a figura da deusa grega Deméter, que é uma deusa ligada à própria natureza, à própria vida, a mãe de Perséfone. Então o conselho para essa pessoa, diante do que saiu, é que na raiz dessas projeções ela procura identificar onde ficaram as lacunas em termos de amparo, em termos de proteção e em termos de cuidado. Ela pode fazer isso numa terapia especializada, ela pode fazer isso tentando revisitar a sua história de vida com responsabilidade, mas de todo modo tentando verificar que mecanismo de projeção é esse, que faz com que ela espere de outras pessoas um cuidado que ela precisa dar para si mesma nesse contexto. Precisa, de algum modo, não projetar o papel da mãe, ou do pai, ou de quem foi o papel nutridor, na sua formação, na sua história de vida, nos parceiros ou parceiras afetivas, românticas, amizades e coisas assim. Essa orientação que essa tiragem dá até o momento. Tá? De todo modo, quais são as tendências que ele aponta para essa pessoa hipotética, caso as coisas continuem indo da maneira que estão? Nessa posição de tendências próximas a essa pessoa, nós temos aqui a carta da Justiça, com a nossa ilustre deusa Atena, outra deusa grega. Esse aqui é o tarô mitológico, que aborda personagens e fragmentos da mitologia grega. E como tendência próxima, essa carta geralmente significa um alinhamento, um melhor equilíbrio das questões com as quais esse consulente ou essa consulente está tendo que lidar. A justiça aqui seria uma espécie também de reparação. Ela consegue dar para si mesma ou consegue reparar alguma coisa que ela está buscando em outras pessoas. Como se algo que ficou faltando ou alguma coisa que ela se sentiu vilipendiada, que ela se sentiu de algum modo roubada no que se refere a essas lacunas de proteção e de amparo, ela conseguisse futuramente se dar. Ela percebesse que coisas são essas e conseguisse alinhar a situação, equilibrar, colocar as coisas nos trilhos. Como? Reparando a si mesma. Reparando aquilo que falta ela para com ela mesma. E assim se sentindo mais completa, se sentindo mais justiçada, principalmente. Isso tem potencial realmente de diminuir essas projeções e, por conseguinte, potencial também de diminuir que certos perfis de relacionamento se repitam, tá? Porque se alguém faz uma pergunta como essa, há de se supor que esses padrões possam não ser da vontade da pessoa, que possam ser padrões que trazem elementos que ela não queira mais, às vezes relacionamentos tóxicos, na prática, e assim por diante. Então, esse fio condutor aqui parece querer dizer que ela tem um mecanismo de projeção muito ativo, onde ela espera que outras pessoas talvez deem para ela um certo tipo de atitude
que faltou, né, no seu ambiente, na sua fase de formação. Normalmente, o papel da figura nutridora da sua família, ou então da que ele esperava em termos de cuidado, de amparo. O conselho é que essa pessoa comece a fazer isso por si mesma, né, das formas que achar mais interessante, o que for mais acessível para ela, talvez uma terapia, talvez, né, uma forma de tentar revisitar a sua história de vida, ressignificar de algum modo, né, mas de todo modo parece que a pessoa compreende como reparar isso. A tendência é que ela consiga equilibrar, ajustar as coisas, para que suas relações sejam mais equitativas, que sejam mais justas para com ela e para com as pessoas envolvidas, tá? Bom, basicamente, essa foi uma exemplificação de como funcionaria uma análise para uma situação como essa, utilizando aqui o tarô, em particular o tarô mitológico. Até uma próxima análise de casos. Um grande abraço e até lá!